galerinha do sexto ano. Sou a professora Joelânia, do componente curricular de matemática. Espero que vocês estejam bem. Hoje, na nossa aula de número 39, iniciaremos agora o capítulo 9 do nosso livro, falando sobre figuras geométricas planas. Então, nós iremos ver a representação do ponto, reta e plano, e também semirreta e segmento de reta. Então, prestem bastante atenção na nossa aula. Figuras geométricas planas. As formas planas podem ser representadas totalmente em um plano e apresentam duas dimensões. Por isso, são chamadas de bidimensionais. Por quê? Porque elas apresentam apenas comprimento e largura. Figuras geométricas não planas. As formas não planas diferenciam-se das formas planas porque não podem ser representadas em um único plano, pois apresentam três dimensões. Por isso, são chamadas de tridimensionais, porque apresentam comprimento, largura e altura. Então, neste capítulo, nós vamos ver as figuras geométricas planas. Aqui nós temos alguns exemplos de figuras geométricas planas e figuras geométricas não planas. O quadrado, por exemplo, ele é uma figura geométrica plana. Por quê? Porque ele apresenta só duas dimensões, que é comprimento e largura. Então, além do quadrado, nós temos o retângulo, o círculo, o hexágono, o triângulo, o pentágono e outras figuras também. Aqui são só alguns exemplos. Já as figuras geométricas não planas, como por exemplo o cubo, ele apresenta três dimensões, que é o comprimento, largura e altura. Então, ele é tridimensional. Como outros exemplos de figuras geométricas não planas, também temos o cilindro, o cone, a esfera, a pirâmide, o prisma, o paralelepípedo. Então, essas figuras elas apresentam três dimensões. Então, elas são figuras geométricas não planas. Representação do ponto, reta e plano. Então, primeiramente, vamos ver o ponto. O ponto é representado por letras maiúsculas do alfabeto. Um ponto pode ser atravessado por infinitas retas. Um ponto divide uma reta em duas semirretas, desde que esse ponto pertença à reta em questão. Então, aqui nós temos um ponto A, ponto B e ponto C. Então, eles são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. A reta. A reta é indicada por qualquer letra minúscula do alfabeto. Podemos dizer que uma reta é um conjunto de pontos alinhados, ou seja, não fazem curvas. Elas são infinitas nas duas direções, então elas são infinitas nas duas pontas. Logo, não é possível determinar o seu comprimento. Uma reta não tem origem ou extremidade. Então, aqui nós temos como exemplo a reta R. Vejam bem, ela é representada por uma letra minúscula. Ela é infinita nas duas pontas, por isso que tem essa setinha de um lado e a do outro, porque significa que ela é infinita. Por isso que a gente não tem como determinar o seu comprimento, tá certo? As retas podem ser feitas em três posições. Horizontal, que é quando ela está nessa posição, vertical e inclinada. Então, qualquer reta que você desenhar, ela pode ter essas três posições, lembrando que ela vai ser infinita nas duas pontas, por isso que ela não tem nem origem e nem extremidade, e toda reta ela vai ser representada por uma letra minúscula do alfabeto. O plano. O plano é representado por letras minúsculas do alfabeto grego. Então, aqui nós temos algumas letras que podem ser representadas em um plano, que é o alfa, o beta e o gama. Então, elas são letras do alfabeto grego. O plano é uma superfície reta, não faz curva. Ele é bidimensional, porque ele apresenta o quê? Apenas altura e largura, como uma folha de papel. É possível desenhar figuras sobre o plano.
Então, aqui nós temos o exemplo de um plano, ó. Ele apresenta o quê? Apenas largura e altura. Aqui está a letra grega que o representa, no caso, o alfa, né? Então, em um plano, nós podemos desenhar figuras sobre ele, desde que seja também figuras bidimensionais. No caso de quê? Das figuras geométricas planas. O ponto, a reta e o plano. Então, aqui nós temos o plano alfa, que é essa letrinha aqui que está representando o plano. Nele, nós temos os pontos A, B e C, que estão aqui, ó, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Nós temos também a reta R, está aqui, ó, a reta vermelha, que ela é representada por uma letra minúscula, no caso a letra R do alfabeto. A, B e C pertencem a alfa, ou seja, os pontos A, B e C pertencem ao plano. E o ponto A e B pertence à reta. A reta pertence também ao ponto A e B. Já o ponto C, ele não está contido na reta, portanto, ele não pertence à reta, ele pertence apenas ao plano. Agora vamos falar sobre semirreta e segmento de reta. Começando por semirreta. Uma semirreta possui um ponto de origem, que é onde ela inicia, sendo infinita em um sentido. Isso é, possui início, mas não tem fim. Então, aqui nós temos dois exemplos de semirreta. Essa primeira, ela tem origem, ou seja, ela inicia no ponto A, passa pelo ponto B e ela é infinita neste sentido, para a direita. Assim se representa uma semirreta, semirreta AB e essa setinha em cima, para indicar que ela é uma semirreta. Aqui, nessa outra semirreta, ela já inicia no ponto B. Então, o ponto B é o seu ponto de origem, passa pelo ponto A e ela é infinita neste sentido, para a esquerda. Então, ela é representada dessa forma, BA, porque sempre começa pelo ponto de origem. Não pode esquecer também essa setinha em cima, tá certo? A semirreta, ela difere-se da reta porque a reta ela não tem ponto de origem e também ela é infinita para os dois lados. Segmento de reta. Um segmento de reta é uma parte da reta que possui um ponto inicial e um ponto final, chamados de extremidades. Na figura a seguir, temos uma reta R e a parte vermelha compreendida entre os pontos A e B é um segmento de reta. Então, vejam bem, ó, aqui nós temos uma reta, que é a reta R, só que nessa reta ela tem o ponto A e o ponto B. Então, esse segmento aqui, esse espaço aqui, que fica do ponto A ao ponto B, ele é chamado de segmento de reta. Tá aqui, ó. A, B, que são as extremidades do segmento de reta. Como representar um segmento de reta? É representado por os pontos, que são as suas extremidades, A, B, e por essa barra aqui, ó, em cima do segmento. Letras maiúsculas para representar e a barra em cima das letras que representam as extremidades do segmento. Aqui nós temos as representações de uma reta, uma semirreta e um segmento de reta. Então, aqui, olha só, a reta S, ou seja, ela é representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto, ou ainda por os pontos que estão contidos na reta, ó, o ponto A e o ponto B, ó, letras maiúsculas, com uma setinha infinita para os dois lados, para representar que é uma reta. A semirreta, ela tem o início, que é o ponto de origem, e o ponto C, né? O ponto D, que é por onde ela passa, e ela é infinita apenas para um lado. Então, aqui está a representação, ó. Ponto de origem, sempre começa pelo ponto de origem, C, D, que é o ponto por onde ela passa, e ela é indicada dessa forma aqui, porque a semirreta ela é infinita apenas para um lado. Já o segmento de reta, ele é o quê? Ele é finito para os dois lados. Então,
ele tem duas extremidades, que é o ponto E e o ponto F, representado também por letras maiúsculas e agora com uma barra em cima, tá certo? Então, aqui nós temos as representações de uma reta, uma semirreta e um segmento de reta. Medida de um segmento de reta. Considere os segmentos de reta AB e CD e também que o segmento CD é a unidade de medida. Então, aqui nós temos o segmento de reta AB e CD tomaremos como unidade de medida. Com o auxílio de um compasso, podemos verificar quantas vezes o segmento CD cabe no segmento AB. Então, aqui foi medido o segmento CD, chamado de unidade U, né? E verificou-se quantas vezes esse segmento coube no segmento AB. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa unidade U, ela coube 5 vezes no segmento AB. Assim, concluímos que a medida do segmento de reta AB é igual a 5 unidades de medida e indicamos por medida do segmento AB é igual a 5U ou AB igual a 5U. Então, medir um segmento significa compará-lo com outro segmento, utilizando U como unidade de medida. Segmentos congruentes, ou seja, segmentos que têm medidas iguais. Consideremos os segmentos de reta AB e CD e o segmento U tomado como unidade de medida. Então, aqui nós temos o segmento de reta AB, aonde o segmento de unidade U, ele coube 4 vezes, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos o segmento CD, aonde também o segmento U, que foi tomado como unidade de medida, ele também coube 4 vezes, ó, 1, 2, 3, 4. Então, significa que esses dois segmentos de reta aqui, AB e CD, eles são congruentes, ou seja, eles têm o mesmo tamanho, eles têm medidas iguais. Então, observe que os segmentos AB e CD têm medidas iguais a 4U. Por isso, são chamados de segmentos congruentes. Indicamos AB, o sinalzinho de igual com um tio em cima, que quer dizer congruente a CD. Então, dois segmentos são congruentes quando têm medidas iguais. Então, assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. A gente se encontra na próxima aula. Fiquem todos com Deus e até lá.